existe um rei maior do que o nosso rei? Não. A diferença do nosso Deus de todos os outros deuses é que ele não pediu uma oferenda, ele se fez de oferenda. Uau! Ele é demais. Pessoal, hoje nós temos uma manhã incrível. Incrível. E o que Deus tem para fazer hoje aqui, você vai sair daqui surpreso. Nossa manhã já começou com muitas curas lá no hall. Se vocês não perceberam, nós temos um hot share lá na frente, onde é que nós oramos, nós declaramos palavra de Deus sobre você. E muita coisa já aconteceu ali, que a maioria não sabe, mas já foi poderoso. E isso é só o começo, ali era só o café. Ainda tem o pão, né? E depois do pão ainda tem a sobremesa. E hoje é uma sessão double. Hoje nós temos 2 pessoas aqui que estarão trazendo a palavra. 2 homens poderosos, 2 grandes homens de Deus. O primeiro que eu vou anunciar agora, eu já vou chamar ele aqui. Chama Samuel Cipilli. Um pastor de 21 anos de idade, solteiro, lindo, jogador de basquete. Ex-jogador de basquete. Samuel passou o ano passado inteiro, na Faith Fellowship estudando, porque ele queria aprender mais coisas de Deus, ele queria viver mais coisas com o seu pai, e ele teve um tempo espetacular, e hoje ele vai falar algo disso para nós. E eu sei que vai ser poderoso aquilo que ele vai falar. No segundo round, nós temos também outro homem, que o ano passado passou o ano inteiro também nos Estados Unidos, na Bethel, só que depois eu falo dele. Primeiro vem para o primeiro ringue, primeiro round, e você vai saudá-lo, você vai aplaudi-lo, porque Deus é na vida dele. Samuel, venha, meu irmão! Aleluia! É lindo. Ele é maravilhoso. E o que tem dentro dele é muito mais maravilhoso ainda do que está fora. Você está pronto, Samuca? Pronto. Amém? Então, eu não vou te dar o microfone. Manda ver, meu irmão. Estamos contigo. Bom dia, você pode se assentar. Queria falar um pouquinho, como o Vina falou, eu passei 6 meses fora, em New Jersey, nos Estados Unidos. Passei estudando teologia e liderança, e foi um tempo maravilhoso que Deus preparou mesmo para mim, uma coisa que eu sempre quis na minha vida, ainda mais naquele lugar. Eu não sei, quem passou a infância assistindo filmes como Homem-Aranha, Super-Homem, e chegar em Nova York e ver aqueles prédios, fica imaginando tudo. E foi a coisa mais legal da minha vida, assim. E eu queria comentar um pouco sobre isso. Apesar de tudo que eu passei de lindo nesses últimos tempos, quando eu voltei, eu não sei porquê, eu comecei a sentir uma vontade de ler livros difíceis de entender, assim, como Jó, Eclesiastes, Apocalipse. Esses livros que a gente lê e deixa quieto, sabe? E nos últimos meses eu peguei pesado no Eclesiastes. E quem já pegou pesado no Eclesiastes sabe que, às vezes, é um caminho difícil de sair. As palavras mais usadas no Eclesiastes, a palavra mais usada é vaidade. Vaidade que do hebraico, havel. Havel significa, literalmente, vapor ou fumaça, algo que você não consegue solidificar. O Ed René, quem conhece o Ed René, ele chama de bolha de sabão. Eu acho essa tradução maravilhosa. Porque é algo que está ali, lindo, você soprou bolha de sabão, e quando você tenta pegar, ele desaparece. É só por um momento. E eu senti isso quando eu voltei. Eu vivi muita coisa bonita lá, muita coisa maravilhosa. Mas quando eu cheguei aqui, todo mundo me perguntava, como foi? Foi irado. Mas e agora, sabe? E aí, como você pode ver, o título tá tranquilo, tá favorável. Quem deu risada conhece a música. Pediram para eu dançar, desculpa. Mas eu queria falar um pouquinho disso para vocês, sobre a tranquilidade, primeiramente. Tem a imagem lá para mim, Anderson? Vamos ver. Olha, tá vendo essa imagem maluca aí? Quando eu pedi para colocarem, ninguém queria pôr. Que é um negócio bizarro, né? Eu não expliquei o que era. Fiz mistério. Olha bem para essa imagem. O que é isso?
Tá vendo um pontinho azul lá, ó? Naquele último feixe, lá um pontinho azul. Aquilo ali é a Terra, cara. O planeta Terra, visto da expedição Voyager, em 1990. Imagina. E o Carl Sagan, da onde eu tirei essa foto, ele escreveu um texto sobre isso. Eu quero ler para vocês. Eu gostaria que você olhasse bem para esse ponto e pensasse na nossa casa. Você meditasse nisso agora. Olhe novamente para esse ponto. É aqui, é a nossa casa. Nele, todos que você ama, todos que você já ouviu falar, todos os seres humanos da história viveram suas vidas naquele ponto. A soma das nossas alegrias e sofrimentos. Milhares de religiões, doutrinas, ideologias, todo rei e plebeu, todo santo e pecador. Todos viveram suas vidas naquele grãozinho de poeira, pendurado no meio do nada. Isso é uma perspectiva absurda. Você pega todas as suas ansiedades, todos os seus problemas, por maiores que possam ser, você olha em perspectiva disso, o que é? É Ravel, é vapor, é nada. Mas, ao mesmo tempo, no outro lado da moeda, as suas conquistas, o seu primeiro beijo, o seu primeiro carro, vapor. Então, isso dá uma tranquilidade, mas também dá um desespero, de certa forma. E aí, eu gosto de entrar na segunda parte do tá favorável. Quando a gente se dá conta do nosso cantinho humilde no mundo, no universo, acho que nada realmente é tão valioso quanto a gente imagina no fim. Porque como uma bolha de sabão é algo lindo que está ali por um instante, mas de repente ela estoura. E aí a gente fica esperando, a gente vive a vida esperando que no final a gente vai conseguir algo, né? Como se a próxima conquista fosse um trampolim mágico, assim, para onde você quer chegar. Você tem aquela expectativa de, nossa, agora eu consegui esse emprego. Meu Deus, é um trampolim mágico, vou pular e vou chegar naquele lugar. Felicidade completa, plenitude na minha vida. Aleluia. Mas e você chega onde você quer e não vem aquela sensação de... Você pensa no próximo. É sempre no próximo. Você consegue o primeiro carro. Legal, uma semana ali, está feliz demais. E na próxima, nossa, mas olha aquele ali, né? Acho que eu vou guardar dinheiro para comprar o próximo carro agora. Aí sim vai ser feliz, você é feliz demais. E você consegue, e você chega ao fim de si mesmo. É isso que o escritor de Eclesiastes faz. Acredito que foi Salomão que escreveu, e o cara fala tudo que ele fez, tudo que ele conseguiu. Ele tinha 700 mulheres, 500 amantes, todo o dinheiro do mundo. Todo mundo vinha pedir conselho para ele, o homem mais sábio da história. E ele, nesse livro, escreve que nada tem sentido. Então, eu me peguei pensando, ok, eu fiz tudo isso, mas o Salomão também fez, ele fez muito mais do que eu. E ele chegou nessa conclusão, então, o que eu posso fazer que eu vou fugir disso? Fugir da conclusão que nada tem sentido. Para onde eu corro agora? Onde é a janela que eu posso correr desse paradoxo? Aí eu vou fazer um parênteses aqui. Vocês conhecem a história de Esaú e Jacó, né? Conhece. Se não conhece, eu vou contar um pouquinho. Esaú e Jacó eram dois irmãos gêmeos. Jacó, ele nasceu segundo. E isso, naquela época, era um grande problema, porque o primeiro, ele tinha direito à herança, a mais dinheiro, etc. E o próprio nome de Jacó, é engraçado o significado, é agarrador de calcanhar. A Bíblia diz que ele saiu do útero agarrando o irmão dele, Esaú, que ele queria sair primeiro já. Então, pense num cara que queria chegar primeiro na vida, era ele. Queria sempre estar em primeiro, queria sempre passar a perna nos outros e conquistar. Sempre aquela mentalidade de sucesso que a gente tem muitas vezes na vida, né? Aí, Jacó passa a perna no irmão dele, finge para o pai dele que estava ficando cego, ele finge que é o irmão dele para receber o dinheiro, vaza, fica 20 anos fora. Aí, um dia ele volta arrependido, para pedir perdão para o irmão. Aí ele chega e está andando na noite, aí ele já tinha uns 90 anos de idade. E no meio da noite, ele encontra um homem e ele briga com esse homem. Imagina um senhorzinho de 90 anos brigando com um cara no meio da noite. A Bíblia é meio louca às vezes. Aí
Ele estava lá, daqui a pouco esse homem quer ir embora, fala, não, me deixa aí, que Jacó está ganhando a briga. Me deixa aí. E Jacó fala, não vou deixar de você ir enquanto você não me abençoar. E o homem, tá, qual é o teu nome? Daí, meu nome é Jacó. E Jacó, ele tinha um pouco de vergonha desse nome, porque era um agarrador de calcanhar, um nome ridículo, assim. Imagina se teu nome fosse agarrador de calcanhar, sei lá, passador de perna. Não é um nome legal. Aí esse homem que ele estava brigando, nem fala para ele que, legal, teu nome é Jacó. Não, ele só fala, meu nome é Jacó. O homem fala, agora você será chamado Israel. E isso foi um baque para ele, porque Israel significa Deus prevalece. Então imagina, esse homem, que depois foi identificado como Deus, no caso, ele estava vendo lá Jacó com aquela crise de identidade dele, fingiu seu irmão, e está sempre querendo estar na frente dos outros, vai conquistar as coisas na vida, porque ele acha que assim ele vai chegar em algum lugar. Mas em um momento ele assume e fala, eu sou Jacó. Mas quando ele fala isso para Deus, Deus fala, não, teu nome agora será Israel, Deus prevalece. E eu acredito que aí Deus imputou um sentido na vida dele. Porque antes o sentido dele era chegar na frente, mas isso nunca é o suficiente para nós. Aí Deus ele coloca essa palavra, Deus prevalece. Ou seja, o sentido de tudo não é essa corrida maluca que a gente faz, cara. Fica evidente que no fim das contas, o que Deus deseja é pegar todas as nossas ansiedades, todos os nossos epitúmia, do grego é um desejo insaciável, no qual a Bíblia chama de luxúria, no caso, vem dessa raiz, que é um desejo acima do normal. Ele quer pegar tudo isso, ele quer falar assim, shh, shh. Ele quer apontar para Jesus. É isso. Jesus é o sentido de tudo. O Eclesiastes ele escreveu daquela forma porque ele não conhecia Jesus. Ele não via sentido. Da mesma forma que Jó, outro livro difícil, ele fala, se tivesse um redentor para estender as mãos entre eu e Deus, se tivesse alguém aqui, um mediador. Então, ele não conhecia Jesus, mas ele sabia que devia ter alguém ali que segurasse o mundo, que segurasse as pontas da existência. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Jesus é aquele que, de alguma forma, ele pega aquele ravel, aquela névoa, e ele dá substância àquilo. Ele solidifica a fumaça. Ele pega a bolha de sabão na mão e contempla aquilo. Ele nos mostra os nossos melhores momentos. E nós só conseguimos realmente aproveitar os momentos sem pensar num trampolim mágico quando sabemos que é tudo por Ele e para Ele e nele. Se não fosse assim, é aquela história, você caminhando para chegar em algum lugar sem fim e nunca chega. A gente precisa sair do esquema de casa. Som. Glória. Aleluia. É o capeta. Não tenha dúvidas. Então, pra fechar, tá? Prometo, tô acabando. A vida, a gente tem que parar de pensar que ela acontece no depois, parar de pensar na finalidade do que a gente faz e prestar mais atenção no enquanto. Prestar atenção em quantas coisas estão fazendo. Eu queria te desafiar algumas coisas, inclusive, se vocês me deixarem. Eu desafio a não tentar pegar a bolha de sabão. Eu desafio a não perder tempo
tirando fotos num momento legal que você está vivendo com seus amigos. Eu te desafio a sair do WhatsApp quando teu pai está do teu lado, querendo um abraço. Meu Deus! Fala, Deus! É isso que eu te desafio a viver os momentos como se eles fossem únicos e presentes de Deus, porque eles são. E é isso aí. Muito obrigado.